Exterminador do Futuro Destino Sombrio deve ser lançado no finalzinho de outubro, e como vai ser uma continuação direta do segundo filme, é natural que os fãs torçam para que todos os personagens clássicos façam algum tipo de participação. Recentemente, o Edward Furlong foi confirmado como John Connor, conforme eu já falei aqui no vídeo sobre a Comic Con, e os rumores são de que a participação dele não seria muito grande, mas algumas refilmagens que aconteceram recentemente deixaram uma pista de que essa participação pode até ter sido um pouco ampliada. Infelizmente, nesse caminho pode ter surgido um novo problema pro ator, que eu vou explicar aqui daqui a pouco. Chegaram a surgir também alguns rumores sobre uma possível volta do Michael Biehn ao papel do Kyle Reese, e eu vou explicar por que isso não seria tão absurdo quanto pode parecer, mas pelo jeito a chance de um grande retorno do ator pode estar mesmo em outra franquia. No vídeo de hoje, eu vou trazer algumas informações recentes sobre esses dois atores que são tão queridos pelos fãs de Exterminador do Futuro, mas que ao mesmo tempo parecem tão difíceis de serem trazidos de volta com o destaque que a gente queria. Então vem comigo se quiser saber. Pessoal, recentemente o Hollywood Reporter fez uma matéria com uma entrevista bem bacana do Michael Biehn, mas o que ganhou destaque na mídia foi mesmo a frase onde, supostamente, ele teria dito que jamais voltaria à franquia Exterminador do Futuro. Infelizmente, não foi muito divulgado o contexto da reportagem original. Então é isso que eu vou tentar fazer agora. Eu vou reproduzir aqui um trecho do texto que foi publicado no Hollywood Reporter e não só a fala do Michael Biehn. Aí eu acho que vocês vão entender melhor. Em certo ponto, a matéria diz o seguinte: Biehn tem sido abordado ao longo dos anos sobre a série de episódios mal sucedidos de Exterminador do Futuro. Falando dessas propostas anteriores, Biehn faz a seguinte observação: não há como eu entrar e fazer uma ponta em qualquer filme do Exterminador do Futuro. Eu acho isso ridículo. E aí eu deixo a observação, pessoal, que no original ele usou a palavra cameo, que significa uma participação rápida, uma ponta mesmo. Mas será que ele não ficaria tentado se surgisse um convite para uma participação maior numa possível continuação? Aí é importante a gente lembrar de algumas coisas. A primeira é óbvia, né? O personagem dele morreu no primeiro filme e, dependendo da proposta, existiria mesmo o risco de cair no ridículo se ele voltasse, né? Outra questão é que ele já gravou uma ponta antes na franquia, uma participação bem rápida. Foi uma cena de sonho pro Exterminador do Futuro 2, mas essa sequência foi cortada na versão dos cinemas. Ela só foi incluída depois em edições especiais do filme. Então deve ter sido uma experiência meio traumática, né? Dá pra gente entender. Além disso, quando a gente lê o parágrafo inteiro da reportagem, pelo menos eu interpretei aqui que ele falou pensando mais no passado que no futuro. Não sei se vocês concordam. Depois da experiência ruim de ser cortado de um grande filme como o segundo Terminator, seria normal ele, no mínimo, querer uma participação com maior relevância, né? Ou não querer participar mesmo, pra não correr nenhum risco. Mas a Linda Hamilton também não queria voltar e acabou voltando, então não duvido de nada. Mas aí você pode estar pensando, para de viajar, cara, o cara tá morto, como é que ele poderia voltar? Bom, como o próximo filme se passa cerca de 30 anos depois do segundo Exterminador, uma versão jovem do Kyle Reese já deve estar viva em algum lugar, porque afinal de contas ele é um cara do futuro, né? Já deu tempo suficiente dele nascer. Eu fiz uma conta de padaria aqui e concluí que ele deve ter nascido mais ou menos por volta de 2003. Então antes que você crie muitas expectativas, eu acho que não vai rolar dele aparecer em Destino Sombrio, mas seria muito bacana uma versão jovem dele voltar numa possível continuação, por exemplo. Já pensou o Kyle Reese encontrando a versão mais velha da Sarah? Seria uma cena legal, né? Não. Vale lembrar que a intenção do James Cameron é iniciar uma nova trilogia com o Exterminador do Futuro Destino Sombrio. Mas aí eu fui olhar declarações mais antigas do ator para ver como ele encarava antes uma possível volta. Em 2017, por exemplo, quando não havia certeza sobre a volta do James Cameron para a franquia, o Michael Biehn deu uma entrevista pro Terminator Fans dizendo o seguinte: Kyle Reese era jovem quando ele queria voltar ao passado e morreu no passado. Então, a menos que eles sejam capazes de gerar imagens minhas como um cara jovem, o que eu tenho certeza que eles podem nos dias de hoje, eu não posso antecipar que estaria em qualquer outro filme do Exterminador. Segundo o IMDb, em outra oportunidade, ele disse o seguinte sobre o James Cameron, que ele chama de Jim: eu faria qualquer coisa por Jim. Se ele me pedisse para ir lá e lavar um carro hoje, eu lavaria. E está chovendo, mas eu faria qualquer coisa por Jim. Então talvez você esteja se perguntando aí por que o Michael Biehn não virou um grande astro, mesmo tendo várias parcerias com um dos maiores cineastas da atualidade. Bom, alguns acham que foi porque ele teve problemas com álcool, mas ele admitiu isso publicamente, procurou tratamento e nunca deixou de trabalhar, mesmo em projetos de menor prestígio, como dublagens de games e algumas participações em séries de TV. Parece que o maior problema da carreira dele foi mesmo na hora de escolher alguns papéis e em outros casos foi a falta de sorte mesmo. Um exemplo é que ele disputou com Michael Keaton o papel de Batman no filme de 1989 e ele perdeu a vaga, claro. O Homem-Aranha de Sam Raimi, com Tobey Maguire, quase foi dirigido por James Cameron e dizem que o Michael Biehn iria interpretar uma versão modificada do vilão Homem-Areia. No fim, o projeto acabou saindo das mãos do Cameron e ele perdeu a oportunidade.
Uma coisa parecida aconteceu com ele na franquia Alien. Ele interpretou o Dwayne Hicks no segundo filme, e rola uma história de bastidores de que, quando a negociação com a Sigourney Weaver pro Alien 3 parecia difícil, uma das versões do roteiro teria dado muito mais protagonismo ao personagem do Michael Biehn. Mas como você deve saber, a Sigourney Weaver acabou topando voltar e reescrever o roteiro mais uma vez. Quando o ator soube que matariam o personagem dele no início do filme, dizem que ele ficou uma fera e até ameaçou entrar com um processo se usassem a imagem dele sem permissão. No fim, ele acabou ganhando uma boa grana só pra usarem uma foto dele, mas um tempo depois ele disse que se arrependeu, porque com essa confusão, ele criou atrito com o diretor David Fincher e fechou as portas pra trabalhar com ele no futuro. Outro azar da carreira dele foi justamente com Avatar. O Michael Biehn quase fez o papel que acabou ficando com o Stephen Lang. Dizem que ele perdeu o papel porque o James Cameron já tinha fechado com a Sigourney Weaver, e ele não queria que as pessoas achassem que o Avatar seria uma repetição de Aliens, com os mesmos atores. O Michael também descartou vários papéis por não entender bem o roteiro. Eu nem vou citar todos que eu pesquisei pro vídeo não ficar grande demais. Ele recusou, por exemplo, um papel em Os Suspeitos, de Bryan Singer, um filme que eu adoro, principalmente pela sacada no final. Ele recusou também um trabalho com a diretora vencedora do Oscar, Kathryn Bigelow, e ele só não recusou a oportunidade no primeiro Exterminador do Futuro porque ele achou que o personagem dele era bom, mesmo acreditando que o filme tinha tudo pra dar errado. Mas pode ser que a parceria com James Cameron finalmente traga uma nova oportunidade. Quando o cara do Hollywood Reporter perguntou sobre a possibilidade de Michael Biehn fazer alguma participação numa das continuações de Avatar, o Cameron disse que não poderia prometer nada, mas que ele achava uma boa ideia pensar em trazer o ator para interpretar algum personagem por meio de captura de performance. É ou não é um ótimo negócio ser amigo do James Cameron, hein? Eu confesso que eu queria ter um amigo desse, viu? Melhor que qualquer mortal merece. Como eu já disse aqui no canal, o Edward Furlong recentemente foi confirmado de volta ao papel de John Connor no Exterminador do Futuro Destino Sombrio. E eu confesso que eu tenho tentado segurar um pouco as expectativas, porque pelo próprio trailer, a gente imagina que a participação dele pode não ser tão grande, mas tomara que eu esteja errado, né? A essa altura, eu acho que todo mundo sabe que durante muitos anos o ator teve muitos problemas por causa do uso de drogas e praticamente jogou fora uma carreira que parecia bastante promissora. Segundo o Terminator Fans, o ator teria confessado que um momento doloroso na carreira foi a época em que ele perdeu a vaga no terceiro filme da franquia O Exterminador do Futuro. O Edward Furlong teria dito o seguinte: eu era parte do projeto e tinha feito um bom negócio, mas eu saí, acho que para comemorar, tive uma overdose e meio que destruí a coisa toda. Mas eu aprendi minha lição e estou de volta aos trilhos. Recentemente ele gravou uma espécie de podcast num vídeo que foi publicado no canal Dear Andy. Ele não falou nada de Destino Sombrio não, e o vídeo parece mais um bate-papo aleatório com uns amigos meio doidos, mas tem uma ou outra informação legal ali. Ele lembrou de quando ganhou o papel do segundo filme, disputando com 300 candidatos, explicou que tem trabalhado aparecendo em convenções no estilo das Comic Cons, falou sobre a dificuldade em continuar perdendo peso enquanto ele tá viajando para esses eventos, falou também sobre alguns momentos ruins, claro, e também sobre como agora ele tem se mantido longe das drogas. Eu vou ver se eu lembro de deixar o link nos comentários aqui embaixo para quem quiser dar uma olhada. Vale mais para vocês matarem a curiosidade para verem como ele tá agora. Uma boa notícia é que existem indícios de que o ator andou gravando cenas adicionais para o novo Exterminador do Futuro recentemente. Em julho, o skatista, ator, produtor e outras coisas que eu não lembro agora, Ben Margera, divulgou um vídeo no Instagram onde ele falou que ia substituir o ator numa convenção porque o Edward Furlong estaria participando das filmagens do novo Exterminador. Então agora a gente fica na torcida para que isso seja verdade mesmo. Mas parece que tão cedo o Edward não vai ficar livre dos fantasmas do passado. Foi só anunciarem que ele vai voltar ao papel de John Connor que a mídia já começou a lembrar das várias acusações de agressão doméstica que ele acumulou no período em que ele não conseguia se afastar das drogas. Esse foi aquele período onde ele praticamente chegou no fundo do poço, né? Chegou a ser preso várias vezes. E olha, não são uma ou duas acusações não, é uma lista bem grande. Se esse tipo de matéria vai ter ou não impacto na participação dele no filme, ainda não se sabe, mas é uma consequência até previsível, né? E isso tudo, infelizmente, logo no momento em que aparece uma oportunidade que poderia, até certo ponto, salvar a carreira do ator, que, aliás, por ironia do destino, ficou famoso justamente por interpretar o cara que salvaria a humanidade. Mas hoje eu quero saber qual é a sua opinião. Você acha que mesmo com os erros do passado, os dois atores merecem a chance de um papel maior, sem ser uma participação rápida? Eu acho que o caso do Michael Biehn é até tranquilo, mas o do Edward é que é mais complicado, né? Bom, mais uma vez, o like ou dislike eu deixo por sua conta, beleza? Um grande abraço e até a próxima!